Ministro, nós temos mais de 5.540, por aí, 60 municípios, por aí. 5.570 municípios, né? Como é possível fazer um trabalho? Porque muitas das pessoas, elas não sabem, e é natural que não saibam, porque ninguém informa, quais são as atribuições no campo da saúde, da prefeitura, do Estado e da União. E, afinal, qual é o papel da União, do Ministério da Saúde nesse trabalho? É só um trabalho de coordenação, é de acompanhamento, é um trabalho das questões mais gerais, mas não das questões específicas? Como é que é essa relação? Esse é o maior desafio, né, Vila? Porque o Brasil tem dois desafios, na verdade são três, é que um é derivado do segundo, que nenhum país do mundo tem em relação à saúde. Primeiro, nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem o compromisso de garantir a saúde como direito das pessoas, né? O SUS é a maior aposta de saúde universal dos grandes países do mundo. Então, não é simples você conseguir garantir esse direito num país diverso como o nosso, diversidade regional, tamanho. Tudo que a gente incorpora passa a ser o quarto ou quinto maior mercado de compra. Assim. A gente acabou de introduzir no Ministério da Saúde uma medicação que custa de 8 a 11 milhões de reais a dose. Se uma família tivesse que aplicar, não tem condição nenhuma. Claro. 8 a 11 milhões de reais. A gente conseguiu fazer a incorporação desse medicamento, criando um mecanismo inovador que a gente chama de compartilhamento de risco, baixando esse valor. Quando a gente faz isso, o Brasil passa a ser um dos 5 países do mundo a ter esse medicamento pelo seu sistema público e o maior deles. Então, primeiro, essa dimensão do tamanho do Brasil. O segundo grande desafio é garantir a saúde num país federativo. Ou seja, os outros países que têm sistemas nacionais públicos, que são as nossas grandes referências, por exemplo, o Sistema Nacional Público Inglês, é um serviço só, é uma estrutura só, não tem estrutura federativa. O Canadá, são 2 níveis da federação. O Brasil tem 3 níveis da federação. E aí tem um terceiro desafio que é decorrente do segundo, são 3 níveis com tempos de governo diferentes. Ou seja, né, quando a gente está no primeiro ano da gestão do Ministério da Saúde, dos governos estaduais, começa a planejar, o município já está no terceiro ano, ele já não quer assumir coisa nova, já está pensando na sua reeleição, ou na eleição, ou no final da eleição. Então, é um grande desafio. O que cabe ao Ministério da Saúde? Regulamentar as questões, garantir as grandes regras, os regramentos, e algumas questões a gente compra direto. Por exemplo, eu citei esse exemplo desse medicamento. Medicamento que custava 8 a 11 milhões, uma dose para uma doença rara, é o Ministério que faz a compra. Porque quando a gente faz essa compra, a gente ganha uma escala enorme. Vacinas, é o Ministério que compra a vacina. Porque a nossa compra é uma escala enorme. Você consegue não só ter um preço melhor, mas inclusive estimular o produtor a produzir. É o que faz você ter a Fiocruz, o Butantan. Uma parte grande são produzidas aqui, mas você tem algumas que estão sendo importadas. Por exemplo, vacina para varicela, que é um problema mundial hoje. Só para você ter uma ideia, nesses últimos 2 anos e meio, o Ministério já está no 4º fornecedor, porque os outros não estavam dando conta de garantir o fornecimento. Então a gente está no 4º, que foi uma produtora chinesa que agora garantiu, a gente conseguiu regularizar, tem a vacina, né? E estamos estimulando a produção aqui no Brasil, fazer uma parceria com um laboratório público brasileiro, o Butantan, Fiocruz, para produzir aqui no Brasil. Então o Brasil é o que produz a vacina da febre amarela, a gente produz para cá e exporta. Então, vacinas, é o Ministério da Saúde que compra, né? Agora nós estamos mudando a lei, inclusive, para permitir que o Ministério da Saúde possa entrar para contratar atendimento de média e alta complexidade, porque será só do município, dos municípios maiores ou do Estado. Às vezes você tem um Estado que é muito pequeno, ele sozinho não consegue organizar seu serviço. Então o Ministério vai entrar para ajudar esse Estado, o município, até conseguir condições melhores, a escala é maior, você consegue contratar com um valor menor, para você garantir esse atendimento. Então, o Mais Médicos é o Ministério que põe, são 28 mil médicos. Farmácia popular, você anda no centro de São Paulo ali, você pega a drogaria, você tem aquele cartazão, aqui tem farmácia popular. É o Ministério da Saúde que faz isso direto. Eu uso. Então, você e mais 26 milhões de brasileiros. É o Ministério que garante, você garante aquela medicação, porque você consegue, numa escala maior, garantir algo que é decisivo. Agora,
O dia a dia da gestão, dos atendimentos, da organização do serviço, aí é do município ou do Estado. A gente sempre brinca, porque eu sou historiador, né, que o Brasil, esquece, não tem memória. E a Assembleia Constituinte, 87, 88, o papel de alguns médicos, sanitaristas, me lembrei agora rapidamente do Sérgio Arouca, entre outros, né, foram fundamentais na criação do SUS. O SUS foi uma revolução. Você mesmo lembrou, ministro, que nós não temos um sistema semelhante a esse em países que tem a mesma população que a nossa, né? A grande questão depois foi o problema que criou o SUS, mas como financiá-lo. Aí foi um grande desafio. Eu acho que um grande desafio hoje, não sei se eu estou certo, ministro, são como financiar, por exemplo, o ministro lembrou esse remédio caríssimo que seria impossível uma pessoa comprar. A questão de equipamentos, a complexidade da medicina, exames. E quando se fala em cortes, agora nós temos uma discussão no Brasil sobre corte e desgaste, eu vejo, eu falo assim, puxa vida, o pessoal olha, primeiro, saúde, educação, justamente o que os mais pobres demandam, né? A previdência social precisa trazer, eu também acho, precisa resolver tudo. Mas eu acho, você vai cortar da saúde. Qual é o orçamento do Ministério da Saúde? Porque eu, por exemplo, não sei, eu sei que deve ser provavelmente o maior orçamento dos ministérios, né? Quantos funcionários tem? Só para a gente ter uma ideia disso. Hoje o nosso orçamento para aquilo que são ações e serviços de saúde, em torno de 247 bilhões de reais. As pessoas pensam, puxa, é muito dinheiro, mas é muita gente para atender. É muita gente. A gente faz saúde pública no nosso país com 3, 4 vezes menos per capita que o Sistema Nacional Público Inglês faz, do que o Sistema Nacional Público Espanhol, do que o Chile, do que a Argentina. Os Estados Unidos então nem se fala, que os Estados Unidos não tem saúde pública, é tudo privado, então chega a ser 10, 11 vezes maior o valor per capita que é feito lá. O Ministério da Saúde tem, dentro da estrutura do Ministério, cerca de 40 mil trabalhadores, porque o Ministério da Saúde não é ele que faz o funcionamento da unidade básica de saúde, do pronto-socorro, mesmo do SAMU, são contratados pelos municípios. Você tem ideia, hoje a gente tem mais de 6 mil hospitais em funcionamento, ligados ao Sistema Único de Saúde, contratados pelo SUS. Unidades básicas de saúde são mais de 40 mil unidades básicas de saúde espalhadas no país, né? Só o SAMU agora, que ficou um tempão sem ter reposição de ambulância, o presidente Lula comprou as ambulâncias, foram distribuídas mais de 2.100. Vamos entregar mais 2.000 até o final do ano que vem. Então você tem uma estrutura enorme, que é muita gente para ser atendido. E quando eu sempre defendo os recursos da saúde, Vila, não só pela importância de cuidar das pessoas, ainda é subfinanciado, mas porque saúde também é desenvolvimento. Saúde faz a economia girar. Uma coisa muito direta, que são os equipamentos que a gente compra, né, as vacinas que a gente produz aqui. Eu fui lá para a China junto com o presidente Lula, a gente fez um acordo de trazer produção de equipamentos aqui para o Brasil, vacinas, medicamentos, que vão gerar emprego e renda aqui no Brasil. Tecnologia, emprego e renda, né? Esses são o impacto direto na economia. Além disso, tem o impacto indireto. Eu sempre falo uma coisa, né? Eu fui secretário de saúde de gestão municipal, fui tanto em São Paulo, eu fui coordenar um núcleo de medicina tropical da USP, lá no meio da região amazônica, vivi 6, 7 anos lá na região amazônica. Toda vez que surge um hospital, em torno dele surge um comércio, surge o restaurante, você gira a economia. Não à toa a saúde mobiliza de 8% a 9% do PIB brasileiro, né? Então, o investimento na saúde também gera renda, emprego, desenvolvimento, atividade econômica, ainda mais um setor que mexe com tecnologia, com conhecimento, né, com incorporação tecnológica o tempo todo, com aquilo que é mais importante hoje no dinamismo das economias do mundo. Então, o Brasil tem que continuar investindo e a gente tem uma oportunidade única, viu, Vila, nesse momento. Porque o que aconteceu pós-pandemia? Os países todos estão tentando se reorganizar as suas cadeias globais de produção na saúde, porque ninguém quer ficar dependente mais da China, da Índia. Todo mundo viveu aquilo na pandemia, né? O desespero de não ter medicamento, não ter luva, tudo. Então o Brasil tem a oportunidade de... Não tinha nem máscara, né? Não tinha máscara. Então o Brasil tem essa oportunidade de aproveitar essa reorganização e ocupar um espaço nisso, né?
a produção de vacina, de medicamentos, de insumos para a saúde, equipamentos. Como que a gente pode fazer isso? Fazendo parcerias com o mundo. A gente vai assumir a presidência do Mercosul agora. Então, para mim, o objeto central da nossa presidência do Brasil na saúde, Mercosul, é fazer avançar o acordo Mercosul e União Europeia na saúde. Atrair investidores europeus que estão preocupados com o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos em relação à saúde, porque está cortando investimento para pesquisa, cortando investimento de produção de vacina, e estão procurando países para investir. A gente vai querer atrair uma parte desses investimentos para cá, da indústria europeia. A gente está fazendo uma coisa muito importante, que é regulamentar um novo marco de pesquisa clínica, permitir que essas empresas possam investir no Brasil, porque o Brasil é um campo de inovação, de pesquisa, isso também facilita o acesso desses medicamentos à população brasileira. A gente tem uma grande oportunidade que a gente não pode perder nesse momento, de fazer com que a saúde também mobilize o desenvolvimento econômico no nosso país. Agora,